Chegou um momento que talvez a gente não quisesse que chegasse. A hora das contas. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e sim, vamos fazer contas, já que o Santos não consegue nos dar paz e fazer um campeonato tranquilo, simplesmente se classificar sem desespero. Muito pelo contrário, estamos com o desespero batendo a porta e vamos fazer as contas neste vídeo. Primeiro, pela vaga no Campeonato Paulista, na segunda fase do Campeonato Paulista. E depois bate na madeira as contas para escapar do rebaixamento. Mas sendo bem sincero, e bato de novo na madeira, apesar de parecer desesperador a contagem dos pontos na parte de baixo da tabela estar bastante apertada, é bem difícil o Santos conseguir essa proeza. Teria de se esforçar muito, mas daqui a pouco a gente explica por quê, tá certo? Vamos falar primeiro das contas pela vaga. O Santos é o terceiro colocado no grupo D nesse momento. O Bragantino tem 16 pontos e vai se classificar. O Santo André tem 10, tal como o Santos. E a Ponte Preta tem 8. Faltam 3 jogos, já foram 9 e são 12 na primeira fase. Então o Santos, pela vaga, briga com o Santo André e Ponte Preta. Esses dois times, porém, também brigam contra o rebaixamento. Afinal de contas, o Campeonato Paulista tem um regulamento bizarro, em que nesse momento, faltando 3 rodadas, metade dos times, 8 times, brigam e muito contra o rebaixamento, sendo que metade desses 8, pelo menos, brigam pela vaga. Então, assim, é bastante confuso e a gente vai tentar esclarecer um pouquinho aqui. Vamos lá, pela vaga, então. A Ponte Preta, que é a lanterna do grupo nesse momento, tem 8 pontos, pega o Água Santa em casa, um bom jogo para a Ponte pontuar. O Corinthians fora, só que o Corinthians já está classificado, já está hoje, não é que vai chegar classificado, já está hoje, eles já se classificaram. E pega também o Ituano em casa. É uma tabela bem decente para a Ponte, apesar de ser um time bastante fraquinho, entrar nessa disputa pela vaga. Mas aí tem que pensar que o Água Santa briga contra o rebaixamento, daqui a pouco falo mais sobre isso. O Corinthians, mesmo já classificado, pode jogar com força máxima e pode jogar se esforçando. E o Ituano briga pela vaga também. E deve chegar à última rodada brigando por essa vaga. O Ituano não briga contra o rebaixamento, briga só pela vaga. Então, de repente a Ponte chega no desespero e pega o Ituano querendo vaga. É bem complicado essa tabela da Ponte. Por esse lado, né? Na minha visão é mais média, se você pensar que o Corinthians deve jogar não com os titulares todos, porque não tem mais motivo. Bom, o Santo André pega também o Ituano e também em casa. O Santo André joga em casa contra o Ituano, como eu disse, briga por vaga. Pega também o Água Santa, só que pega o Água Santa fora, em Diadema, e pega a Inter de Limeira fora. Para o Santo André se classificar, ele vai pegar 2 times que brigam contra o rebaixamento, ou seja, vão jogar desesperados, e pega um que briga pela vaga. Essa, para mim, é a tabela mais complicada entre Santo André e Ponte. E vocês sabem, o Santos também tem uma tabela difícil. Ferroviária fora, Palmeiras fora e Água Santa em casa. Para se classificar, o Santos precisa ganhar esse jogo do Água Santa em casa, que iria a 13 pontos, e torcer para o Santo André não ganhar nenhum desses confrontos que eu acabei de citar. Ou, então, o Santos tem que ganhar em Araraquara. Não tá fácil, mas não é impossível, porque os confrontos do Santo André são muito difíceis e os da Ponte a gente vai descobrir. Porque pega time que briga contra o rebaixamento, pega time que briga pela vaga e pega um já classificado, porém grande. É uma tabela bastante curiosa. Eu não apostaria dinheiro, apesar de que eu nunca aposto dinheiro em nada, não estou em sites de apostas, na vaga. Mas eu acho que ela é bastante possível, porque os confrontos do Santo André são bastante complicados, apesar deles virem de uma vitória de virada sobre o Guarani fora de casa, perdendo de 2-0 e viraram para 3-2, né, se eu não estou enganado. Mas fiquem de olho nos jogos do Santo André, principalmente se o Santos pontuar contra a Ferroviária, porque aí a chance aumenta. Se não, pode ficar só para a última rodada contra o Água Santa. Mas é isso, a tabela do Santo André é bastante complicada, porque tem confrontos diretos contra a queda, ao mesmo tempo que eles brigam pela vaga com o Santos. É bastante curiosa essa situação. Mas curiosa mesmo é a briga contra o rebaixamento, que a gente espera não passar até a última rodada. Como eu falei, o Santos pega a Ferroviária, o Palmeiras e o Água Santa.
E esse jogo contra a Água Santa é um de 15 confrontos diretos que vão acontecer. 15 não, é que assim, por exemplo, o Santos pega o Água Santa, então o Santos tem um confronto direto. O Água Santa pega o Santos, então eu contei que o Água Santa tem um confronto direto. Mas tem assim, o time na soma total de, são 8 times contra rebaixamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, faz a multiplicação, são 24 duelos que eu anoto aqui, mas não são 24 jogos, né? 15 dessas anotações tem jogos entre si, entre times que brigam pelo rebaixamento. Eu conto os times que brigam pelo rebaixamento como do 9º para baixo, porque o São Bernardo é o 8º e tem 14 pontos. O Água Santa, que é o primeiro dentro da zona, tem 7. O Água Santa teria que tirar 7 pontos em 3 jogos, e todos esses times entre eles também ultrapassaram o São Bernardo, para o São Bernardo entrar na zona. Não vai acontecer. Então do Guarani para baixo são os times que brigam contra a queda, na minha opinião. O Guarani tem 10, Santo André tem 10, o Santos tem 10, a Ferroviária tem 10, a Ponte tem 8, a Inter de Limeira também tem 8, o Água tem 7 e o Novo Horizontino tem 3. Então vamos lá. O Guarani pega o Palmeiras fora, o Palmeiras no Allianz, o Palmeiras que está num grupo difícil, o Palmeiras que ainda não está classificado. Vai se classificar até porque tem jogo a menos, mas já é no final de semana. Então o Guarani provavelmente vai perder o jogo do final de semana. Depois pega a Ferroviária, confronto direto em casa, mas é confronto direto. E o Guarani perdeu para o Santo André em casa. E depois pega o São Bernardo, que briga pela vaga, como eu acabei de falar, fora. A tabela do Guarani é complicadíssima. É complicadíssima. O Santo André, que é o 10º, pega Ituano, Água Santa e Inter de Limeira, como eu falei. Ituano em casa, mas Água Santa, Inter de Limeira fora. O Santos pega a Ferroviária, Palmeiras, Água Santa. A Ferroviária, outro time com 10 pontos, pega o Santos em casa, pega o Guarani fora e pega o Mirassol, que briga por vaga em casa. A Ferroviária tem um confronto direto contra o Santos, um confronto direto com o Guarani e um time que briga muito pela vaga no Mirassol, por mais que seja em casa, provavelmente na última rodada, o Mirassol precisando vencer para se classificar. A tabela da Ferroviária é complicadíssima. Ponte Preta, como eu falei, Água Santa, Corinthians fora, Ituano em casa. Ponte tem uma tabela complicada. Inter de Limeira, Novo Horizontino fora, confronto direto. São Bernardo que briga para se classificar em casa. E Santo André, confronto direto, só que fora. Água Santa, Ponte Preta fora, Santo André em casa, 2 confrontos diretos. E o Santos fora. O Água tem 3 confrontos diretos contra o rebaixamento. 3. Os 3 jogos são confrontos diretos. E o Novo Horizontino pega a Inter em casa, confronto direto. Botafogo, que briga para se classificar fora, ou seja, difícil. E o Corinthians em casa no último jogo. Com todo respeito ao Novo Horizontino, acho quase impossível que ele escape. Então, teria que pontuar pelo menos 5 contra a Inter, confronto direto, contra o Botafogo, que briga por vaga, e contra o Corinthians, que por mais que seja em Novo Horizonte, é o Corinthians. Um time que fez só 3 gols no campeonato, 2 no Santos. É muito difícil. O Água, que tem 7 pontos, pega a Ponte fora, o Santo André no confronto direto e o Santos. É tanto confronto direto que eu acho quase impossível também que o Santos fique atrás de Água, de Inter, de Ponte. Porque, por exemplo, na próxima rodada entre Água e Ponte, alguém vai perder ponto. Ou seja, pelo menos um com certeza não passa. Se for empate, os 2 não passam o Santos. Na rodada seguinte, a Ponte pega o Corinthians, estaria atrás. O Água pega o Santo André. Um dos 2 ia perder ponto. E depois o Água teria de jogar a vida contra o Santos. A Inter de Limeira tem confronto direto na próxima, confronto direto na última. A Inter tem 8. A Ponte, na próxima rodada, ou perde ponto ou tira ponto de alguém. É muito time jogando confronto direto. E por isso eu acho que é muito difícil. O Santos tem que fazer muito esforço, basicamente perder tudo, incluindo Água, e muita gente ganhar muito jogo nesses confrontos diretos. A conta é bastante difícil da gente prever por causa dos confrontos diretos. Mas assim, viu um confronto direto? Torce por empate. Torce por empate. Ou torça sempre por o Água Santa perder. Com todo respeito ao Água Santa, se você acha que é a briga contra o rebaixamento, é muito importante que o Água perca tudo que é jogo. Desculpa a Água, que é muito simpático. Diadema, já não morei lá, mas passava todo dia numa época da minha vida. Essa é a torcida dos outros times, que o Água perca todos os jogos. Se não,
torça contra a Inter. Se o Água ganhar da Ponte, torça contra a Ponte, que vai ficar para trás também. Esses três, Ponte Preta, Inter e Água, é para você ficar de olho nos confrontos, porque eles jogam confrontos diretos e tem pouquíssimos pontos nesse momento para pegar o Santos, com poucas chances. Esses três, Ponte Preta, Inter e Água, decore e fique de olho neles, tá bom? É só para... Eu não fiz as contas matemáticas, é só para te situar nessa situação. É muito difícil, é muito confronto direto, é muito time que vai perder ponto. O Santos precisa fazer a própria parte. É só essa parte que me incomoda e que tá difícil, tá certo? Ponte Preta, Inter e Água. Fique de olho neles na próxima rodada e a gente atualiza a situação dependendo do que acontecer, tá bom? Beijo, tchau.